Muito bem, gente. E aqui estamos novamente, né? Ah, estamos aqui com o livro A Falácia Construtivista novamente. Muito bem, gente. E aqui estamos novamente, né? Eu sempre esqueço de desligar o outro som. Bom, bem no início do livro, mas o livro ele é impressionante. É um livro para libertar o professor brasileiro dessa opressão chamada socioconstrutivismo, que tem oprimido o professor brasileiro já fazem 20 anos, com pessoas incompetentes, incapazes de ver um palmo diante do nariz, se tornando especialistas em educação. É bem característico isso, que se você prega o comunismo ou pertence à seita, você se torna uma autoridade educacional do dia para a noite. E quem não pertence à seita é sempre colocado em segundo, terceiro ou quarto plano, ou muitas vezes expulso do serviço público. Então aqui a gente viu que a Simone Benedetti, quando... Deixa eu ver se eu não estou falando o nome dela errado. Kátia Simone Benedetti, isso mesmo. Quando estava estava nativa, ainda está nativa, mas ela observou que era uma disciplina, a incapacidade de leitura e escrita dos alunos que chegavam aos anos finais do ensino fundamental sem as noções mais básicas do processo de alfabetização, como por exemplo a capacidade de identificar a sílaba tônica das palavras lidas e com isso incapaz de acessar a pronúncia correta das palavras no ato da leitura. Bom, dá para se saber já daí, né, que se o aluno não tem a pronúncia correta, nem entonação e assim por diante, ele não vai compreender o que ele está lendo, né? Ao contrário, tudo o que eu sempre fui obrigado a ler nos cursos de formação continuada apenas aumentava a minha sensação de estranhamento e incompreensão. E aí ela continua que do sexto ao 9 ano, os alunos eram resultado da maneira como tinham sido alfabetizados e também da maneira como o ensino da língua estava sendo abordado pelos currículos do ensino fundamental. Demorou alguns anos, porém, para que eu tivesse oportunidade de poder estudar, aprofundar-me e compreender o que realmente estava acontecendo com o ensino de língua portuguesa na educação nacional. Conforme passei a analisar os materiais didáticos e os currículos dos primeiros anos do ensino fundamental, compreendi que as imensas e quase intransponíveis dificuldades que a maioria dos alunos apresenta no trato com a língua portuguesa eram sequelas decorrentes da metodologia global socioconstrutivista de alfabetização e da abordagem socio-interacionista e discursiva de ensino de língua portuguesa. Ela continua, ambas inteiramente contrárias à natureza neurobiológica do aprendizado da leitura escrita e da compreensão leitora. Aqui neurobiológica, neuro igual sistema nervoso, biologia. Então é estudo do sistema nervoso no caso, né? E aí ela fala de um autor que aparece muito, que é o tal de Mikhail Bakhtin, né? Só para variar russo, né? Que tinha uma teoria sobre linguística que o pessoal utiliza muito, né? E em 2016 tomei conhecimento do livro Os Neurônios da Leitura, do neurocientista Stanisław Dehaene, né? E durante uma boa parte do que eu tenho lido aqui, ela tem utilizado a teoria deste neurocientista.
E também ela fala do maravilhoso trabalho do psicólogo Fernando César Capovilla. O que mais me intrigou foi como e por que, em tantos anos de prática docente, nunca tinha ouvido ou visto a mais remota referência ao trabalho desses pesquisadores em minha formação acadêmica ou nos cursos de formação docente continuada. E a resposta a essa questão foi muito clara, porque a área educacional é inteiramente dominada pelo socioconstrutivismo e pelo sociointeracionismo. E seus representantes fazem questão absoluta de mantê-la refratária às pesquisas das outras áreas, estas verdadeiramente científicas. E aí ela continua. Devido às pressões pela atualização de suas práticas, pois na área educacional a psicogênese da língua escrita ainda é considerada o que há de mais moderno, a palavra final e definitiva sobre desenvolvimento da escrita infantil. Psicogênese da língua escrita foi o livro feito pela Emília Ferreiro. A psicologia cognitiva e as neurociências do aprendizado têm descoberto sobre a natureza do aprendizado da leitura escrita, uma vez que esse conhecimento libertador parece ainda completamente desconhecido no universo das escolas e dos cursos de formação continuada docente. Apresenta um apanhado das principais ideias e pressupostos pedagógicos, elucidando as falácias dos socioconstrutivistas e seus efeitos nefastos sobre a qualidade da nossa educação. Para quem não sabe, falácia significa engano, logro, ilusão. E o pior, continuarão a ser adotados com a nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, esse pessoal, eles não cansam, não tem problemas em em destruir o país, fazer com que o país vire um lixo. Eles não têm problema quanto a isso, certo? Bom, continuando. 3 décadas ressignificando mais do mesmo, de novo e de novo. Né? E aí ela critica a Base Nacional Comum Curricular, que vai eternizar essa ignorância e esse problema. Ela inicia o capítulo 1, né? Com alguns dados aqui, né? Capítulo 1 é os métodos de alfabetização, né? Aqui eu coloquei alguns dados que eu conheço, tá? Aqui a escrita foi descoberta há 5.400 anos atrás. O alfabeto 3.800 anos atrás, tá? A China não tem alfabeto, tá? Foi a escrita que evoluiu a fim de levar em conta os limites de nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro não foi feito para a escrita foi feita para o nosso cérebro. Né? A história da escrita, desde os primeiros símbolos das culturas pré-históricas até a invenção do alfabeto, adapta sem descanso os objetos da escritura aos limites de nosso cérebro. Não existe uma dezena de maneiras de converter o cérebro de um primata em leitor experiente. De fato, não existe senão uma solução, uma só via de aprendizagem.
método fônico, que analisaremos em detalhe. Muito bom. Então, para desespero e desgosto dos comunistas e socioconstrutivistas, a alfabetização foi desmistificada pelas neurociências. E aqui, se a fizéssemos admirar-se com prazeres da leitura, sem antes lhe dar as chaves. A decodificação fonológica das palavras é a etapa-chave da leitura. Como chegamos à péssima qualidade de ensino que vemos hoje? Porque a questão metodológica tem estreita relação com o problema que discutiremos. Que é, sem dúvida, um dos mais relevantes problemas. Embora as ideias cognitivas já tenham desvendado quais são os melhores, quais são inadequados e por que o são, então, o que eu já falei, né? Baseavam na intuição, correta aliás, de que o aprendizado das escritas deveria ser feito por meio da decodificação grafofonêmica, letra e som. Os métodos alfabéticos apresentam às crianças o nome e a forma das letras, todo o alfabeto na forma cursiva e de imprensa, começando-se pelas vogais e em seguida pelas consoantes, na mesma ordem que ocorrem no alfabeto. Depois se procede progressivamente a junção entre consoantes e vogais, formando as famílias silábicas, ba, bebi, bobu, por exemplo. Os métodos alfabéticos foram bastante criticados pelos socioconstrutivistas, que os consideravam incorretos do ponto de vista didático-pedagógico, por serem demasiadamente abstratos e descontextualizados. Para o socioconstrutivista, o processo de decodificação e síntese grafofonêmica, no qual se baseiam os métodos alfabéticos, é inadequado, porque torna o aprendizado um processo tortuoso e pouco significativo, uma vez que seu foco é primeiro o acesso à pronúncia das palavras e só depois ao seu significado. Os métodos silábicos, cuja unidade básica inicial é a sílaba, priorizam o trabalho da consciência silábica, decompondo as palavras em suas menores unidades pronunciáveis, as sílabas. Os conteúdos são organizados progressivamente, a partir do princípio do mais simples em direção ao mais complexo. A maioria desses métodos inicia a alfabetização, apresentando as vogais e todas as consoantes aos alunos. Muito bom. Falamos do método silábico e do método alfabético. Segundo Araújo, os principais pressupostos dos métodos fônicos são: não se deve ler, decorar palavras inteiras. Não se deve ensinar o nome das letras, mas sim o seu som. Isto é o fonema que representam. Aí nós já estamos falando sobre o método fônico. E aí, vamos falar do método socioconstrutivista, que ele é o ensino global. Portanto, não é uma ideia recente, pelo contrário, desde o século XIX. Grandes nomes da pedagogia do século XX o acataram, como Edouard de Claparede, Ovidio de Crowley, Celestin Freinet, Henry Wallon, com o endosso dos psicólogos na Gestalt. Segundo Mendonça, os métodos globais surgiram com o objetivo de tornar a alfabetização um processo menos abstrato, mais concreto e próximo da realidade psicológica da criança. Era considerar a realidade psicológica da criança e sua motivação no processo de ensino-aprendizagem, de maneira que, em vez de se iniciar o ensino a partir das unidades abstratas, constituinte das palavras, letras, fonemas, sílabas, o ponto de partida seriam palavras significativas,
Daí surgir a prática pedagógica de alfabetização mais difundida, a escrita do próprio nome. Sendo assim, a fragmentação das palavras em unidades menores foi preterida em favor do significado. O trabalho fonológico de base foi substituído pelo trabalho discursivo. Motivador para os alunos passou-se a priorizar o sentido das palavras e não a relação letra-som. Nega-se que a leitura se dá por um processo de análise e síntese dos menores elementos estruturais constituintes das palavras, fonemas, sílabas, etc. A compreensão da criança sobre a natureza da escrita alfabética, baseada na relação letra-som ou grafema-fonema, deve acontecer de maneira natural, espontânea como parte do desenvolvimento cognitivo da criança, em contato com a leitura escrita. No caso do método Paulo Freire, a palavra é a unidade de ensino também denominada de palavra geradora. A seu contexto imediato e concreto, principalmente o contexto sociopolítico. O viés marxista desse método é explícito, uma vez que seu objetivo é alfabetizar jovens e adultos. A proposta do método Paulo Freire é a de educação popular, educação crítica ou libertadora da opressão social. O ponto de partida do ensino não poderia ser nenhum dos menores elementos fonológicos constituintes das palavras, fonemas ou sílabas, pois que estes não carregam significado algum, e quando se usa a palavra como unidade de ensino, esta deve estar inserida dentro de um contexto. Só depois do trabalho de memorização da forma global das palavras é que elas são decompostas em sílabas. Palavras com irregularidades ortográficas e sílabas complexas podem ser apresentadas logo no início da alfabetização, porquanto sejam consideradas muito significativas para os alunos, como seu próprio nome. A estratégia de ensino inclui a leitura de textos que apresentam a palavra reescrita, da palavra escrita, e leitura de nomes do próprio aluno ou dos colegas da turma. Trabalho com projetos temáticos nos quais a palavra é exaustivamente utilizada, visando a sua memorização. Após esse trabalho de leitura inteligente da palavra, é que se procede à sua decomposição em sílabas e posteriormente em letras, fonemas. E uma vez que o foco aqui são sentidos e significados da linguagem, o trabalho voltado para a análise grafofonêmica tende a ser sempre incidental. Segundo Frade, os métodos de sentenciação seriam um dos desdobramentos metodológicos da abordagem global de alfabetização, de maneira que, ao invés de usar apenas uma palavra significativa de cada vez, isolada do contexto enunciativo, usa-se um grupo ou conjunto de palavras significativas, ou enunciado. Segundo Frade, o método global de contos traz influências da doutrina pedagógica do médico belga Ovid de Crolles, que incluiu princípios do interesse e da motivação. De Crolles afirmava também que a percepção visual seria a atividade predominante na leitura e que esta poderia se desenvolver de forma tão natural quanto a aquisição da fala. Essas ideias foram posteriormente inteiramente absorvidas pela abordagem socioconstrutivista da educação. Em 1980, quando ocorreu a adesão incondicional dos acadêmicos na área pedagógica ao socioconstrutivismo. A partir de então, a concepção de ensino construtivista tornou-se hegemônica, absoluta e até a discussão sobre quais métodos seriam melhores para se alfabetizar passou a ser rejeitada, pois qualquer tipo de método era considerado nocivo e limitador do desenvolvimento espontâneo da linguagem escrita da criança. Além disso, considerando que a criança precisa passar pelas fases de tentativa e erro, ou pelos conflitos entre as hipóteses de leitura escrita,
Os socioconstrutivistas argumentam que esse processo intrínseco de desenvolvimento cognitivo não deve ser acelerado ou condicionado por nenhum tipo de intervenção externa, como a oferecida pelos métodos. Do mais simples em direção ao mais complexo e o que consideram como artificial. Outra crítica do socioconstrutivista é de que os métodos anulam o papel ativo do aprendiz na construção do seu próprio conhecimento, uma vez que os métodos direcionam o processo de aprendizagem, delimitando a progressão dos conteúdos e a maneira de realizá-los. Qualquer método congelaria a linguagem e a apresentaria à criança de maneira artificial fora de seu contexto de uso. As críticas aos métodos sintéticos buscavam justamente atacar o seu cerne, sua essência, ou melhor, sua lógica fundamental, a de que a escrita é um sistema de representação fonológica da linguagem verbal. Portanto, é um aprendizado que necessita de ensino explícito e de treino para seu domínio. Isso só acontecia no caso de limitação do currículo ou nos casos de incompetência do professor. E da estratégia grafofonêmica de leitura, forma correta de se alfabetizar. Aliás, a despeito das falhas e incompletudes que sua ação pedagógica poderia carregar, passaram a ser minuciosamente acompanhados, ou, em muitos casos, francamente perseguidos, numa clara confusão entre mau ensino e má didática com o ensino tradicional, ignorando completamente a natureza do aprendizado da leitura escrita. As intensas críticas aos métodos sintéticos, em especial às cartilhas e silabários, permaneceram sendo um tema não apenas recorrente, mas muito especial na literatura pedagógica socioconstrutivista, de maneira que os novos professores passaram a sair dos cursos de pedagogia sem sequer cogitar a possibilidade de conhecerem tais velharias, muito menos adotá-las como material de trabalho. A rejeição às práticas ditas tradicionais instaurou-se como um dogma pedagógico, de modo que cartilhas e métodos de alfabetização, bem como os livros infantis com textos e poemas de natureza didática pedagógica, desapareceram das escolas e dos catálogos das editoras de livros didáticos. Foi o início do movimento de desmetodização da educação brasileira e, com ele, da queda vertiginosa de sua qualidade. Dado que as crianças podem aprender o sistema de escrita por imersão em situações de leitura e produção de texto, representada pela primeira tendência descrita acima. Esse fenômeno foi reconhecido por Soares como a desinvenção da alfabetização. Magda Soares, né? Ineficientes e prejudiciais à aquisição da linguagem escrita pelas crianças. Da adoção do conceito de linguagem como prática social. Da perspectiva ideológica das políticas públicas. Há estudantes que avançam na escolaridade sem os conhecimentos básicos de leitura e de escrita. Despencou no PISA, ano 2000, último lugar. 32ª posição entre 32 países. Ano de 2003, 38ª posição entre 41 países. Ano de 2006, 49ª posição entre 56 países. Ano de 2009, 53ª posição entre 65 países. Ano de 2012, 58º lugar entre 64 países. Ano de 2016, 59ª posição entre 70 países. Apesar desses números catastróficos e a despeito das evidências trazidas pelos novos estudos neurocognitivos sobre a aquisição da leitura escrita, atualmente menos de 1% das cartilhas brasileiras de alfabetização aprovadas pelo MEC apresentam atividades relacionadas ao ensino explícito do princípio alfabético e da decodificação grafofonêmica. Isso é fruto principalmente da hegemonia socioconstrutivista na área pedagógica.
E o sócio-construtivista tem a desculpa, né? A falta de investimento na educação. E a absoluta inadequação da abordagem global de alfabetização e de ensino adotado em nosso país. Então, no ano 2000 foi 32,32, último lugar, né? 2003, 38,41, quarto lugar, de cima para baixo, né? Não, de baixo para cima, né? 2006, 49,56, oitavo lugar. 2009, 12º lugar. 2012, sétimo lugar. E 2016, 12º lugar. Isso de baixo para cima sempre, tá? Muito bom. O que ela basicamente falou aqui, que os métodos de alfabetização podem ser divididos em dois. Um é que vem da sílaba, vem da letra da sílaba, depois para a palavra, e o outro método que o socioconstrutivismo utiliza, que é o método global, que vem da palavra para a sílaba, da sílaba para a letra. Ou, muitas vezes pior, eles, através de um texto, procuram alfabetizar a criança, através de uma frase, procuram alfabetizar uma criança, o que é totalmente ineficiente e contrassenso. Sem falar que agora no outro capítulo, né, ele não vai explicar, sem falar no aspecto ideológico, com desculpa de multiletramento, de letramento e puramente doutrinação ideológica. E com isso, a criança não aprende a ler e escrever e ocorre essa catástrofe que tem ocorrido na educação brasileira. Bom, esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado. Deem joinha, se inscrevam no canal. Deem joinha, que não custa nada vocês deem a joinha, mas isso ajuda bastante o canal. Se cada um que assistir o vídeo der um joinha, o meu canal vai crescer cada vez mais. Muito obrigado. Até a próxima.